Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 18 de novembro de 2025. São 15 horas. Senhoras e senhores, um caso estremeceu São Paulo na semana passada. No dia 12 de novembro, no Rodoanel, na rodovia circular no entorno da capital paulista, um caminhão foi atravessado na pista com um motorista dentro, amarrado ao que disseram a ele alguns criminosos que o abordaram, que era uma bomba. O homem passou horas de terror numa rodovia, amarrado a uma suposta bomba, com o caminhão impedindo o tráfego. Causou uma grande confusão. E o caso foi largamente noticiado e surgiram, inclusive nas redes, teorias conspiratórias logo de início, no momento que aconteceu o episódio, e agora as investigações da polícia vão na mesma direção daquelas teorias conspiratórias. Por incrível que pareça, teoria conspiratória, teoria da conspiração, é muito mais do que mera elucubração de pessoas desocupadas. Não, nesse caso vale a máxima de que onde há fumaça há fogo. Por quê? A junção de todos os elementos, possível agora, dias depois do caso, revela algo muito estranho em todo esse caso. Fato 1. No dia 12, haveria a votação no Congresso Nacional do PL das facções, a quarta versão apresentada pelo relator escolhido pelo governador de São Paulo para fazer passar uma equiparação do crime organizado brasileiro, das facções criminosas como o PCC, Comando Vermelho, a terrorismo, que é do interesse inclusive do governo dos Estados Unidos e tem um apoio majoritário da opinião pública após, inclusive, a operação desastrosa no Rio de Janeiro, que matou 120 pessoas, muitas das quais não há a menor prova de que tenham ligação com a criminalidade. Mesmo que houvesse, não há pena de morte no Brasil, né? Mas seja como for, minha amiga, meu amigo, o que transparece de tudo isso é, por incrível que pareça, um plano de gente interessada em assustar a sociedade para fazer passar a toque de caixa uma lei que transforma crimes comuns em crimes de terrorismo, o que é, segundo o governo federal, segundo incontáveis juristas, é algo que ameaça a soberania brasileira e que, inclusive, assusta o mercado financeiro, que acha que o Brasil pode perder investimentos estrangeiros se proliferar a tese de que há terrorismo no nosso país. Então, vamos assistir, minha amiga, meu amigo, a fatos que mostram que há algo de muito mais estranho do que as autoridades estão admitindo e que vem reverberando na internet já há alguns dias. Vale a pena sempre esperar nesses momentos, porque realmente tem muita gente que ao primeiro sinal de qualquer coisa já sai decretando teorias conspiratórias. Mas os fatos agora, depois de mais de uma semana que tudo isso aconteceu, cerca de uma semana que tudo isso aconteceu, revelam que há algo de podre em tudo isso. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código PIX que está na tela
nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Nós seguimos aqui com o Leandro Stoliar. Essa imagem é nova que você está vendo. Novamente, você vê, e como nós já tínhamos tido acesso a essas informações, as duas portas, pelo menos neste ponto de vista eu vejo uma, mas a informação é de que as duas portas estariam abertas. Nós vemos ali a parte interna desta cabine, um caminhão com alguns eixos, ou seja, caminhão de grande porte. Agora, em detalhes, você vê a imagem de momentos atrás, visto que o motorista já foi retirado. Você observa ali um homem com uma camiseta azul, um relógio no punho esquerdo, a mão direita escorada no volante e bem do lado dele, numa coloração ali prata, porque é um papel alumínio, está onde, aí a polícia que vai identificar, o que parece ser um explosivo, mas é a equipe especializada que vai trabalhar em cima disso tudo. Bom, a Carol Corrêa está aqui conosco exatamente para dizer para a gente como é que a polícia segue nessa investigação para desvendar absolutamente tudo relacionado a esse caos que São Paulo viveu, né, Carol? Boa tarde a você, bem-vinda. Oi, boa tarde, Joel, Ronald e a todos que nos acompanham. Pois é, a polícia trabalha então com a linha de investigação do roubo, seguido aí do sequestro, né? Mas claro que não descarta nenhuma possibilidade, até porque, como você destacou, Joel, existe essas divergências no depoimento. Até então, ontem, quando a gente estava no ar, a gente tinha informação que 3 pessoas tinham rendido ele. Depois foi para 6. No depoimento, ele fala 6 pessoas. Ele também comenta, né, que durante essa abordagem, eles ligam para o pessoal da empresa, contam o plano dos criminosos que queriam roubar mais outro caminhão até a empresa, que ele saiu do Peru levando dinamites e tinha feito essa entrega, a empresa confirma isso, e ele estava voltando para a sede da empresa em São Bernardo do Campo. A bomba falsa do Rodoanel que parou São Paulo na madrugada de 12 de novembro já não parece mais um simples roubo frustrado. Novos detalhes reforçam a suspeita de encenação. 6 homens fortemente armados param uma carreta vazia, dizem que querem levar armas para o Rio, dizem sem motivo claro, montam um artefato cenográfico e fogem deixando o bloqueio de presente. Exatamente no dia em que Guilherme Derrite, o relator da PEC das facções, apresentado por ele, propondo que o Brasil equiparasse o crime organizado a terrorismo, justamente no dia que Derrite apresentava a 4ª versão do PL antifacção, que classifica bloqueio de vias como terrorismo de facção. Sem prisões, sem imagens dos bandidos, sem explicação convincente, para o simulacro e o abandono imediato, o caso cheira cada vez mais a marketing político. A votação do projeto adiada naquela mesma semana ia acontecer naquele dia, e a bomba pode ter sido falsa. Mas o timing foi perfeito. E até agora ninguém explica por que alguém faria tanto teatro para não levar nada. Mas um fato sobressai. Tentaram simplesmente produzir uma cena de terrorismo no dia da votação que pretendia equiparar o crime organizado a terrorismo. Essa notícia levantou muita discussão na internet porque era muito claro que poderia haver uma vinculação entre esse episódio e o caso do Congresso que estava no mesmo dia votando a PL antifacção, o projeto de lei antifacção. Os criminosos colocam uma bomba falsa num caminhão, bloqueiam o Rodoanel, não roubam nada, não fazem nada e fogem. Muito bem. O caso do caminhoneiro amarrado, ele foi descrito aqui dessa maneira pela revista Veja. Uma carreta ficou atravessada na pista externa do Rodoanel Mário Covas, na altura de Itapecerica da Serra, na manhã de quarta-feira, 12 de novembro, depois que o motorista afirmou estar amarrado a explosivos. De acordo com informações preliminares, o caminhoneiro entrou em contato com o centro de controle da rodovia
por volta das 4 horas da manhã e relatou ter sido abordado por 3 homens e obrigado a dirigir o veículo até o local onde teria sido ameaçado e mantido sob coação. O motorista afirmou que os criminosos prenderam objetos com fios e artefatos em seu corpo e o forçaram a bloquear a pista. Ele chegou a desmaiar quando as equipes o livraram do suposto artefato. A polícia militar isolou completamente o trecho e acionou o grupo de ações táticas especiais especializado em explosivos, além do helicóptero Águia, para acompanhar a operação de segurança. Técnicos e agentes trabalham desde as primeiras horas do dia para verificar se os artefatos são reais e quais os riscos envolvidos, segundo a polícia. O condutor foi encontrado consciente, mas desorientado, e recebeu atendimento médico no local. Até por volta das 10 horas da manhã, não havia confirmação de que os explosivos fossem verdadeiros. O incidente causou um grande congestionamento na região, com mais de 20 quilômetros de lentidão no sentido externo do Rodoanel. A concessionária responsável orientou os motoristas a evitarem o trecho. Quem era o motorista da carreta com falsa bomba que interditou o Rodoanel? Chama-se Denner Laurito dos Santos, 52 anos, nascido em Ribeirão Pires e foi encontrado amarrado dentro da carreta atravessada na altura do quilômetro 45 em Itapecerica da Serra. O Rodoanel ficou quase 5 horas interditado por causa da suspeita de bomba que não se confirmou. O motorista da carreta com a bomba falsa disse à polícia que os criminosos queriam o veículo para levar armas para o Rio, o que corroboraria a tese de Guilherme Derrite, que apresentou à Câmara dos Deputados um projeto para equiparar o crime organizado ao terrorismo. E nesse mesmo dia 12, às 11h41 da manhã, já se preparava para isso enquanto esse assunto rolava na mídia. A ameaça de falsa bomba no Rodoanel era tentativa de roubo, diz a polícia. O motorista diz em depoimento que criminosos queriam usar o caminhão para levar armas para o Rio de Janeiro. Veja só, estava aqui em São Paulo. O caminhão com bomba falsa, o que se sabe e o que falta saber sobre a ocorrência do Rodoanel. Uma carreta foi atravessada no Rodoanel Mário Covas, em Tapicerica da Serra, na Grande São Paulo, na manhã de quarta-feira, dia 12 de novembro, e bloqueou a via por cerca de 5 horas. O trecho ficou interditado por causa da suspeita de um artefato explosivo na cabine do veículo, e apesar do alarme inicial e da mobilização do grupo de ações táticas, o objeto foi confirmado como uma falsa bomba. O motorista Denner Laurito dos Santos foi levado ao hospital em estado de choque. O motorista envolvido no caso é caminhoneiro há 17 anos, realiza viagens longas, inclusive internacionais. Ele relatou à Polícia Civil que foi vítima desse assalto, estava em viagem que começou no Acre com destino a São Bernardo do Campo. Segundo o depoimento do motorista, a Polícia Civil, a carreta travou durante o assalto. Como o caso foi registrado, a Polícia Civil investigou e tratou o caso como roubo de carga, né? O motorista foi levado a um hospital e a carreta ficou atravessada, o artefato era uma bomba, não era uma bomba, o motorista foi resgatado, o caminhão pertence à transportadora Citrex, a Citrex declarou que o motorista cumpriu adequadamente todos os procedimentos legais, ninguém sabe dos criminosos, eles não fizeram nenhuma outra ação naquela rodovia, nem em lugares próximos, eles simplesmente atacaram o caminhoneiro, pararam o caminhão atravessado na pista, amarraram uma suposta bomba, aterrorizaram o caminhoneiro e foram embora, deixando claro que o objetivo era só causar um grande problema. Agora, por que eles quereriam causar esse problema? A única explicação que sobra é produzir um efeito político. Qual o efeito político? Bom, tudo isso foi feito no dia da votação de um projeto de lei que equipara
o crime organizado ao terrorismo. Por que a carreta foi atacada, já que estava sem carga? Não se sabe. Por que os bandidos desistiram do roubo? Não há informações. Por que os bandidos deixaram o caminhão atravessado na pista com um objeto que simulava uma bomba? Não se sabe e já se passaram do dia 12 até agora 6 dias, quase uma semana. Os mistérios que cercam o sequestro com a falsa bomba são eloquentes, eles falam por si mesmos. O sequestro de um caminhão-trator semi-reboque no Rodoanel está cercado de mistérios. O motorista do veículo, que bloqueou 3 dias da rodovia por aproximadamente 5 horas, gerando congestionamento, foi encontrado em estado de choque, como todos sabem, e não existe explicação nenhuma para nada até o momento. Então, minha amiga, meu amigo, quando todas as opções não parecem adequadas, a mais provável deve ser a mais certa. Por quê? Veja bem, não existe nenhuma explicação para o que foi feito, nenhuma. Só existe uma hipótese, só existe um fato que sobressai naquele dia. Que fato é? Que um projeto que equipararia uma ação como aquela ao terrorismo estava sendo votado. É a única coisa. E essa linha de investigação, estranhamente, não é nem comentada, nem se tem nenhuma notícia de investigação pela polícia de São Paulo todo esse tempo depois. Os criminosos sumiram, não existe câmera da rodovia, não existe nada, sendo que é uma rodovia cheia de câmeras que poderia identificar, cruzando uma câmera antes do caminhão e outra depois do caminhão, no horário dito, seria muito fácil identificar alguma coisa. Nada foi feito até agora.